Um minuto. Dois, três. Pode ir. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos o ponto evolutivo dentro da alta evoluciologia. É a demarcação mais inteligente na escolha dos atos para atos pessoais de cada momento, seja no estado da vigília física ordinária ou nas autovivências extrafísicas. Nós falamos então sobre o ponto de vista evolutivo pessoal, o ponto exato do megafoco autoevolutivo, o ponto crítico, o ponto focal da evolução, o ponto de partida, o ponto de conjunção, o ponto de convergência dos interesses dos duplistas, o ponto culminante, o topo, o ápice, o apogeu, o autodomínio em relação à ambiguidade onipresente, a condição de ser, o eixo do conteúdo cognitivo, e por aí vai. Nós falamos também aí, na taxologia, sobre 12 categorias de pontos magnos de evolução. Ponto de cedência, ponto de contato, ponto de equilíbrio, e por aí vai. E na frase enfática, o ponto evolutivo, racionalmente, há de ser sempre objeto de interesse prioritário para toda consciência lúcida homem ou mulher, em qualquer contexto cognitivo e tempo. Você, leitor ou leitora, reflete em determinados contextos sobre o ponto evolutivo prioritário? Quer dizer, aqui eu estou falando para os ouvintes, né? Mas são leitores também, porque estão lendo aí. Quais proveitos tem obtido dessa providência? Eu quero dizer que a demarcação, logo na primeira linha, está escrita errada, aí precisa de cortar duas coisas. E falta também fechar aí o parênteses, depois de dados, na etimologia. Esse verbete é o 1025, tem 3 páginas, 33 logias, e ele tem 10 máximas. São 10 máximas? Não, o seu está faltando um aí, na fatologia. Existe um lá, que é a Big da enumeração. Tá certo? Eu já deixei aqui assinalado, porque eu sabia que vocês iam falar que era só 9. Não, porque tem vários aí, olha aí. Tem 7 aí em enumeração. Agora, gente, nós vamos responder aqui algumas perguntas que já chegaram. Tive uma projeção de assistência, é uma senhora del Perú. Entré dentro del cuerpo de una persona que tuvo un infarto. Estuve flotando dentro de ella, vi sus costillas, su columna, su corazón. Di energías con mis manos al corazón. Al sentirme muy ansiosa, salí, volví a entrar al cuerpo de esta persona, busqué el corazón de energía y lo vi latir normal y sentí que ya está bien. Salí, desperté muy ansiosa. Estoy confundida, asustada. Pregunto, ¿hay ese tipo de proyección? Intuyo que vendría otra experiencia más fuerte. ¿Debo prepararme para esto? ¿Cómo? Soy la única de Chimbote, Perú, que hizo el primer curso, congreso, campo projetivo e alguns laboratórios em Foz. Eu li tudo como eu pude, parece que vocês entenderam o meu espanhol, né? Eu estou lendo o espanhol do Peru. Tá certo? Será que entenderam? Deu para entender? Está bem nítido, bem claro?
Nada de portunhol. Nada de portunhol. Tá certo? Agora, o que eu quero dizer para a nossa amiga é o seguinte. Você fez um papel aí de incorporação, que é uma certa intrusão. É uma semi-possessão. Você só não fez a psicofonia, que é o próximo fenômeno da situação. Agora, o que se passa? Seria bom você ver que deve ter um amparador que está dirigindo esse trabalho. Que você que é jejuna, que não é veterana, deve estar começando com isso. Isso aí não é sozinho. Sempre tem o amparo de função da interassistencialidade feita por um amparador extrafísico, uma consciência. Agora, você se prepara que deve acontecer outras coisas. Isso aí é fenômeno sério. Agora, o melhor da história vai ser o dia que essa pessoa procurar você. Que às vezes é isso que acontece. Comigo já aconteceu isso. Eu fui e não sabia nada. Passaram uns 2 anos, apareceu uma moça toda feliz. Assim, eu vim aqui te agradecer, que eu sonhei com você. Você estava mexendo comigo e eu me senti boa. Melhorei. Agora eu vim. Custei a vir porque estava renasci para a vida. Então estava refazendo minha vida. Agora veja, não fui eu coisa nenhuma, né? Foi um amparador mexendo com a situação, igual essa senhora aqui também. De modo que vamos ver o que acontece, que outras coisas devem aparecer por aí. Outra pergunta. Gostaria de saber o que você poderia dizer do Qigong e suas técnicas energéticas. Nas suas viagens pelo mundo, você já viu alguma demonstração energética surpreendendo do Qigong? Engraçadinho isso aqui. Pelo seguinte, uma das minhas experiências na Universidade de Columbia, que é lá em Manhattan, sabe, em New York, foi justamente para encerrar a semana de energia, e o principal cara do Qigong estava lá com aparelhos e tudo mais. E eu então demonstrei para eles que não precisa de aparelho nenhum para fazer aquilo, que a gente diretamente faz. Foi aí que apareceu o cientista, que estava, inclusive, e eu não sabia, estava vestido, tudo isso, e ele tinha feito uma cirurgia, estava na convalescência. Agora, o melhor da história, tem um filme no cinema que apareceu lá, justamente essa minha condição. O vidente foi examinar o que era, e falou assim, não, você tem uma coisa aí, não pode, por causa do coração. Ele tinha feito também a cirurgia, igualzinho esse que aconteceu comigo. Eu olhei lá e falei assim, me copiaram, alguma coisa eles ficaram sabendo lá na Universidade de Columbia, vou fazer a trama do filme. Igualzinho meu caso, tudo igual. Eu vi isso agora recentemente. Agora esse caso, por exemplo, o Antônio estava lá, o Antônio serve de testemunha do que aconteceu. O homem lá da energia do Qigong estava com os aparelhos no meu traseiro, onde eu ia ficar sabendo lá. E eu mexendo nos aparelhos dele todo, as coisas todas. Eu falei, não, o homem, ele virou. Depois ele falou lá para a dona, que é lá do setor da universidade, esse homem aí tem muita energia, realmente ele sabe mexer com isso. Ficou por isso. Mas eu falei, não precisa de nada disso, esses aparelhos, essa situação toda. Agora, era a turma das energias, os principais. Na ocasião, tinha até o nome dele, a cura, não sei o que é, tinha uns nomes lá, que era chinês e japonês, todo, aí uma equipe mexendo com isso. E eu fui para encerrar a semana, sobre o processo de energia e trabalhava com Qigong. O senhor sempre diz que não podemos discriminar ninguém, a não ser amigo de todos, ser amigo do cosmos, senão teremos que ir fazer assistência na baratosfera. É isso mesmo. Mas, paradoxalmente, às vezes o senhor diz que algumas amizades seculares têm que ser desfeitas, porque pode ser prejudicial. É lógico. Você está lá com a amizade da pessoa que resolveu dominar a baratosfera, você vai ficar com essa pessoa? Existe amizade íntima, existe amizade social. Você não briga com ela. Mas você não vai ter intimidade, não vai dar almoço para ela na sua casa, nem nada disso. Não, você vai levar os assediadores, tudo com a pessoa. Nós temos que separar as qualificações de convívio. Nós convivemos com a pessoa de todo jeito. Agora, intimidade é uma coisa e vida social, fazer o social, uma vida de relação é outra. Como definir essas amizades que devem ser desfeitas? Seriam de pessoas que não estão com o mesmo objetivo evolutivo que nós? Por exemplo, uma pessoa que só está ligada à vida intrafísica? Não. Aquela, por exemplo, que só frequenta
praticamente quase toda noite, ou 3 vezes por semana, 3 noites por semana, os botequins para tomar cachaça. E que adianta eu ficar com essa pessoa? Ela não quer renovação nenhuma. É isso que eu estou dizendo. Você não vai brigar com ela. Se amanhã ela precisar de você, e possivelmente ela vai precisar, você estará de braços abertos, de porta aberta, de janela aberta, de sorriso aberto para ela. Às vezes, quando vou dormir, estou naquele estado de relaxamento, já quase dormindo, toco uma campainha dentro da minha cabeça. Daquelas. Já entendi, há pouco tempo, pela minha sinalética, que isso quer dizer que terei uma companhia energiva e um determinado padrão de sonhos, entre aspas. Só não sei como devo tratar para poder assisti-la, mas também não ser assediado. O que faço? Seria bom você ver o amparador que está organizando e dirigindo esse trabalho assistencial, para você ampliar isso e, vamos dizer, potencializar mais a sua participação na assistência. Agora, é por aí. O urubu observa tudo e vê o que acontece. Tive a oportunidade de fazer 3 cursos junto ao IPC, CPC, ECP1 e ECP2. Há poucos dias iniciei a TENEPS. Tenho sinalética, sinto a presença constante de amparadores. Nos primeiros dias houve muitos movimentos dos braços, porém, nos últimos 2 dias senti um sono intenso, muito frio, e a movimentação das mãos se deu somente quando os trabalhos estavam acabando. O fato de eu ter sentido sono tão envolvente pode ser devido à minha falta de estofo energético, ou a sinalética variam também conforme o tipo de trabalho que está sendo prestado. Há possibilidade de exemplificar? Sim. O caso todo aí é o seguinte: você pode ter estado numa estafa, você se cansou durante esses dias, porque penetro é uma coisa diária. Conforme o dia a pessoa está disposta, pode ser que chegue um dia que não esteja. Outra coisa, isso aí pode ser que você mesmo, bem, com boa potência, disposição e motivação, você está precisando de aperfeiçoar alguma coisa de parapsiquismo. Então, o amparador está fazendo isso no seu desenvolvimento natural. Segundo, às vezes é necessário fazer isso devido ao tipo de consciência que estão levando para você assistir, para exteriorizar a energia. E para não criar, não deixar rema, não deixar rabo negativo em cima de você e fazer uma boa desassimilação, eles às vezes estão fazendo essa modificação das suas reações. Aí tem 3 coisas para explicar isso. Uma delas deve ser o seu caso. O caso é pensar. Gostaria que o professor relacionasse ponto evolutivo e crise de crescimento. Poderia afirmar que todo ponto evolutivo gera alguma crise de crise? Se não, em que caso isso não ocorre? Olha, existem pontos evolutivos autoconscientes e existem aqueles que são inconscientes. Quanto mais consciente seja a pessoa, menos perturbação ou desequilíbrio ou alteração ela vai ter. Quanto mais consciente ela seja a respeito das coisas, menos problemas ela vai ter. Agora, se ela for inconsciente, esses problemas podem aparecer. Crise de crescimento é sempre uma coisa que deve ser recebida de maneira bem-vinda, com os braços abertos, porque é para ajudar a pessoa. É um processo de ressex, de modo que vale a pena pensar. Gostaria de saber, outra pergunta, se existe uma explicação extrafísica para o autismo. Qual é a barreira de comunicação que a pessoa autista tem com o mundo externo a ela? Olha, existem muitas explicações, hoje tem uma série de obras técnicas sobre o assunto que é bom a pessoa estudar. Do nosso ponto de vista, a gente acha que tem autismo que é só a pessoa e tem autismo que é ela, até com assediador. Depende do que é. Quando ela tem assediador junto e tem coisa parapsíquica muito pesada, é porque a raiz do processo vem de outras vidas muito carregada. E às vezes, quando o negócio é mais superficial, é um problema orgânico, um fenômeno orgânico dos órgãos e sistemas do corpo humano, aí já é um problema mais recente, às vezes genético. Isso aí é diferente. Existem muitas modalidades do processo e uma opção de condições. Algumas são manifestações que se repetem praticamente em todos os casos, mas outras já são diferentes. É bom estudar mais e ver com calma e examinar quais são os pronunciamentos dos especialistas do assunto do autismo. A autismologia hoje está sendo muito estudada. Isso não era assim há 3 décadas aí para trás. O que seria o momento da desistência, patologia sexta linha?
Em taxologia, item 01, ponto de cedência. Poderia ampliar um pouco sobre esse tema no contexto do ponto evolutivo? O caso todo é o seguinte: o momento da desistência é aquele que, às vezes, a pessoa desiste por alguma coisa que ela esteja fazendo. Essa desistência pode ser negativa, então seria uma deserção. E essa desistência pode ser positiva, seria uma mudança de tática, então, ou de estratégia. Aí o problema é a pessoa pensar o que é. Agora, vamos examinar o que é que a gente está falando aqui na sexta linha. Está aqui. O momento da desistência, o limite melhor, o momento da desistência, a hora certa de decidir. Às vezes a pessoa tem que desistir de alguma coisa menor para ampliar para uma coisa maior. Agora, ponto de cedência é o processo do yielding. Na hora que você dá, por exemplo, a possibilidade da pessoa avançar no trânsito, na sua frente. Isso aqui é um ponto de cedência. É a hora que a pessoa abre mão e ajuda as outras. Isso também é um processo de cedência. De modo que o problema todo é examinar. Isso aqui está na taxologia, que é o 01, ponto de cedência, na sociologia. Então, é quando uma pessoa cede para outra, ou uma oportunidade, ou uma posição, uma condição, algo que pode ajudar os outros também. É um processo da pessoa pensar. A gente, às vezes, tem que ter desconfiômetro para fazer assistência. Na página 15, na fatologia, na quarta linha, de baixo para cima, o ponto de segurança da automaturidade. O senhor pode aprofundar? O problema é o seguinte: quando a pessoa começa a ter maturidade maior perante as coisas, amplia e aprofunda a segurança que ela tem para viver. A maturidade da experiência. Então a pessoa, ela é muito mais tranquila. Olha só, eu estou com 76 anos e sou mais ou menos tranquilo dentro de mim. Ó. Não tremo, não estou ansioso, não tem conflitos maiores. Estamos aí para viver a situação e tirar partido do período que a gente passa aqui na vida humana. De modo que é sempre bom examinar o seu ponto de segurança quanto ao nível da sua maturidade. Quanto mais maduro, experiente, traquejada seja você, melhor será a sua maturidade e também a sua tranquilidade íntima. Eu quero dizer para vocês que aqui está o tertuliário no dia de hoje, tirado na sombra. O amarelo não está aparecendo tão claro, porque foi tirado na sombra a partir do vilagem. Tá certo? Mas está começando a aparecer. Vocês olham aqui que a cúpula ainda não está ainda amarelada. Ainda tem que passar uma tinta em cima. Tá bom? Mas agora observa que tem uma luz lá dentro. É a mensagem para vocês. Vocês estão vendo que tem uma luz estelar lá dentro? Aqui. Tudo é mensagem, é o processo da sincronicidade. O Bacir tirou e não viu que tem uma luz lá dentro. Tá aqui, ó. Tem uma luz da janela lá. Está acenando para quem estiver olhando, tá certo? Quem quiser ver, está aqui mais de perto. Agora, ó, melhor da história. Aqui nós temos duas fotos das poltronas que estão começando a ser colocadas. Aqui, ó, já está faltando um assento. Mas veja, tem o estrado para a pessoa colocar o laptop e escrever em cima. Agora está ficando bonito. Uma outra coisa, na inauguração eu já falei com eles para arranjar uma toalha ou um lenço de papel e dar para as pessoas para elas não babar lá dentro. Senão vai ter uma inundação de baba. Tá certo? Eu acho que é importante isso aí, nós atendermos e fazer uma prevenção para não haver inundação, tá certo? Olha, quem se interessar, que eu queria até mostrar isso aqui para a nossa amiga Carla, que não está aqui hoje, me deram aqui essa revista do IBAN, que é dos municípios, essa revista de administração municipal, que está falando sobre a paradiplomacia. Eles já estão usando a palavra mais seriamente. Paradiplomacia, está aqui, ó. Então, ó, quem quiser ver sobre paradiplomacia, está aqui. Tem um big de uma reportagem com os dados todos do IBAN. Paradiplomacia, que é o que eles estão usando.
Mas é paradiplomatia do ponto de vista humano. Não é a nossa, não. Tá certo? Essa não é a nossa, não. Agora, ó, outra coisa, só para encerrar aqui a parte prestação de serviço para vocês. Tem pessoa que pergunta que eu sou uma pessoa que sou protestante. Então, eu falo assim, eu sou protestante. Que eu vivo protestando. Quer dizer, eu sou um pouco rebelde. Ontem mesmo eu mostrei para vocês o problema da estilística, aquela coisa toda. Mas hoje eu quero falar 6 coisas que a pessoa me perguntou. O que é que eu posso demonstrar que eu sou protestante? Por que eu protesto? É uma opção de coisa que eu não estou dentro do fluxo normal da sociedade patológica. Uma delas, eu tenho roupa branca. Isso é um protesto. Protesto contra a exploração de tudo quanto é cor, de roupa que tem por aí. Exploração da vaidade feminina, aquela coisa toda. Eu usando só branco, como é que fica? Estou protestando, até um certo ponto. Protesto da barba veneranda, que eu estou contra certas coisas dos barbeiros, todo mundo que gasta um tempão danado para estar cortando a barba todo dia. Eu não, eu alivio muito isso. Com a roupa branca, eu alivio demais, porque não precisa estar escolhendo muito, tudo é branco. E outra coisa, você vê qualquer sujeira, você vê qualquer inseto, qualquer bichinho. Em matéria de profilaxia, de higiene, de limpeza, o branco exige mais atenção. É muito bom. E a barba veneranda, essa que eu uso, ó. Isso aqui não é para qualquer um, eu preciso de ter testosterona, preciso ter força presencial, para aguentar, porque senão é Papai Noel por tudo quanto é lado, eles vão te chamar de uma opção. Se o cara é contra, ele arranja um venerando contra. Se ele é a favor, vai falar a favor. Enfim, é uma chacota. Outra coisa, a minha estilística redacional que eu mostrei para vocês ontem é um protesto também. Outra coisa, o tanto de neologia que eu uso, quer dizer, o nível de neologismo, é um protesto. Para a gente ampliar as concepções anacrônicas que nós temos por aí. Uma outra coisa, as técnicas da exaustividade, por exemplo, da bibliografia que eu uso. Quem é que usa isso? Eu já expliquei isso aí. É pouca gente. Isso aí é para mostrar que a gente tem que levar as coisas para o detalhismo e exaustividade. Uma outra coisa que eu também sou protestante, impacterapia. A impacterapia que eu uso, que é aquilo que eu chamo, que é fratura exposta e soco no queixo. Que a gente mostra a realidade de certas coisas com maior realismo, sem ofender ninguém. Nós evitamos a ironia e o sarcasmo, mas chegamos a fazer a irreverência. Isso, então, faz parte do nosso processo de protestantismo, tá certo? Até um certo ponto, uma certa rebelião. Quer dizer, eu já estou na segunda infância, ou na segunda adolescência, pelo seguinte, eu estou protestando igual um jovem rebelde, tá certo? Quer dizer, eu sou macróbio rebelde, tá certo? Está bem claro? Eu estou falando que me pediram para explicar essas coisas. De vez em quando eles pedem, eu venho aqui e explico. Afinal de contas, eu sou uma consim cobaia. Agora, ó, não fica pensando que consim, como o cara falou, é cócega, está fazendo cócega, coceguinha, não tem nada a ver com isso, não. É consciência intrafísica, tá bom? Pode falar, William, por favor. Professor, na página 17, lá na argumentologia, o professor fala lá do ponto evolutivo baixo, o ato de a consim vangloriar-se dos próprios erros. A pergunta é a seguinte, isso seria uma condição negativa, patológica, se vangloriar dos próprios erros, não é? Quando o verbete ele é homeostático na tematologia, mesmo assim a exemplologia mostrando uma Como questão é que é que você vai patológica? mostrar uma coisa boa se mostrar uma coisa ruim, William? Nós trouxemos o verbete aqui há pouco tempo falando sobre isso. Certo. Agora, eu vou trazer um outro sobre esse assunto. É aquele negócio que a gente fala. Para você examinar e defender um tema positivo, você tem que mostrar qual é o contrário, o antagônico dele. É o negócio do antagonismo. O que é o pior? Agora, nos exemplos, a gente tem que mostrar o que tem. Negativo, positivo. Agora, eu quero me bater quase sempre, porque às vezes não dá. Eu quero me bater pelo homeostático, mas às vezes não dá. Você tem que falar, mas é do nosográfico mesmo. Eu entendo. O que eu não estou entendendo é porque, quando então tem a definologia,
sendo positiva, não necessariamente a exemplologia vai exemplificar Não, a exemplo, eu posso definição. dar 1000. Eu só pego alguns que sejam mais assim pertinentes para aquele ponto que a gente está falando mais. Mas ó, todo exemplo aqui, não são todos eles, não, alguns. Tá. Eu geralmente mostro 2, 3, raramente 4. Entende? Tá. Quase sempre são 2 só. Agora, só para não ficar em omissão desse detalhe, sobre o que eu estou pensando, esclarecer melhor. Ali a gente coloca, né, ponto evolutivo baixo. Se o ponto evolutivo é sadio, por definição, e a gente apresenta alguma coisa que não é sadia, não estaria contrariando a definição? Não. Não seria Se o caso. você, aqui, eu gosto de saúde. Tem pessoa que é contra a saúde. Então, ele tem uma saúde péssima. Ele tem saúde, que não presta. Sim. Você está entendendo? É o problema de você fazer abordagem. Tudo a gente explica. É um processo de predicado, de adjetivo, de qualificação. Tudo a gente faz. Olha bem o que eu classifico. Outra coisa, minhas definições toda definição é limitada e nunca definitiva. Não há definição absoluta. Não. Você está entendendo? É a Verpon, né? É a Verpon. Então tudo é assim. A mesma coisa são os exemplos. Tá. Tudo isso aqui pode ser aumentado. Eu confio em vocês para aumentar isso tudo. Legal. Tá certo? Agora, tem mais uma questão, professor. Fala. Na taxologia, se o professor poderia esclarecer melhor o item 4. É o ponto de exclamação da ciprienologia. Nós temos que mostrar o seguinte. A exclamação. Cipriene. Você sabe o que é? O ciclo de primavera. É a hora que a pessoa, ela exclama. Ela está feliz. Por quê? Ela está com primavera energética. Aquilo é a favor dela. Ela não pode reclamar de nada, não precisa interrogar nada, não precisa fazer reticência. Está entendendo? Nem ponto e vírgula. Ela tem que exclamar. Não, estou feliz, eu estou na primavera energética. Então você veja bem, ponto de exclamação. Entendi. Nós precisamos de vez em quando de mostrar o nosso júbilo. Entende? Nesse caso, então, é que o ponto, a princípio, me dá a sensação de uma coisa assim, um corte pequeno, tudo é muito relativo, né? Não, mas um corte pontual, aqui, né, pequeno, mas cipriene é algo mais... O ponto é muita coisa que tem. Escuta, eu vou ler para você o que pode ser o ponto. Está lá na fatologia, que é o que eu estava falando, que é um dos máximos. Aqui, ó. Tá. O ponto culminante, o topo, o ápice, o centrão, o apogeu, o cume, o acume, o auge, o megafoco, a relevância, a essência, o essencial, o as, a confluência, o olho do furacão, o alto domínio, por aí vai. Tem mais de 7. Você notou aí, Rosa? Você está de acordo? Então, das máximas aí, né? Também não tinha visto, não. São os máximos. Tem relatividade. Tem mais duas, na verdade. Fala. Não, nós aqui, eu não estou cobrando nada ultimamente. Tá bom. Nada. É tudo gratuito aí. Tá bom. Professor, então a 8 também, se o professor poderia explicar melhor o ponto lá. Extrapolacionismo, evoluciologia, homeostático. Não, é o 8 da taxologia. Hein? A da taxologia? Isso, desculpe, eu não falei. Sim. É o 8 da taxologia. 8, ponto de não retorno da despertologia. O caso todo é o seguinte, quando a pessoa ela começa a entender os problemas de se dominar energeticamente, chega num ponto que aquilo vai tomar conta da vida dela e do micro-universo consciencial dela. A dispersidade, ela é envolvente e ela monopoliza, igual a Tenet. Está entendendo? Uma pessoa que você desconfia que ela seja um ser desperto, você tem que observar se ela dá valor para aquilo o tempo todo. Se ela mexe com assistência, se ela cuida disso, se ela estuda isso. Senão não é desperto. O desperto é o ponto do não retorno interassistencial. Entendeu? A pessoa, ela amplia ou domina totalmente a autodefesa energética dela para poder ajudar os outros que ainda não têm essa autodefesa. Está claro? Então é o ponto de não retorno. Não tem jeito da pessoa fugir. Não tem jeito dela ser mais diferente. Daí para frente ela está marcada. Aquilo é um serviço para ela. Acabou. Entendi.
Agora aí, o desperto a gente poderia entender aquela condição de várias vidas onde ele assentou a dispersidade, já não é mais uma extrapolação dele, aí que teria o ponto de não retorno ou não? O desperto mesmo não tem mais extrapolação. Ele é assim. Ele é assim. É igual aí que não ele tem o retorno. nariz, ele tem a dispersidade do jeito que ele tem o nariz. Aonde ele mete o nariz, ele sabe o que ele está fazendo, ele tem que ter defesa para aquilo. Entende? Desperto é o nariz. É o que chega primeiro. Ele tem que ser desassediado, senão ele não aguenta. Não pode pôr banca quem não tem competência. Não pode meter o nariz em qualquer buraco, senão vai cortar o nariz do jeito que foi feito lá no filme Chinatown. Que o detetive, você sabe, você já viu alguém aí, já viu o filme Chinatown? Muito tempo já. O Chinatown tem aquele negócio de cortar o nariz. Que o Polanski vai lá e faz o papel do mafioso. Chega lá e corta o nariz do Jack Nicholson. Aquele, o grande ator de Hollywood. Então ele fica a maior parte do filme com o nariz cortado. Lá. Você lembra disso? Outra coisa, aquilo era filme policial para valer. Esse filme de hoje, as próprias pessoas que anunciam os filmes na televisão reclamam dos filmes de hoje. Está tudo embolado. Igual, por exemplo, esse Death Zone, ele tem filme que é uma salada mista, horrível. Agora, veja, aquele não, é tudo feito certinho. O Polanski fez um filme com o Jack Nicholson. E outra coisa, ele foi indicado para 10 Oscars, parece que ganhou um só, né? Na ocasião. O filme é da década de 70. Agora, em matéria policial, é uma das melhores coisas que eles já fizeram. Outra coisa, a cor do filme foi escolhida, as tomadas são com calma. Aquilo é de gente que pensa. Não são esses caras afobados da baratosfera que ficam fazendo cinema aí. Tudo diferente. Está cheio de consréu em Hollywood, sabia atualmente? Piorou muito. Chinatown. Tem o livro, né? Chinatown, Jack Nicholson. E é do Polanski. Aquele cara que mataram a mulher dele lá, aquele negócio, sabe? Polanski. Ele é uma cabeça, esse Polanski. E o Jack Nicholson é aquele cara doido, mas um grande ator. Mas que ele tem jeito de doido, tem. Ele era mocinho aí no caso. E outra coisa, o Polanski, o tempo todo mostra o Jack Nicholson todo, cabelinho arrumado, a situação toda, está entendendo? Ele o tempo todo está no camarim. Mas é interessante o filme. Até de policial vale a pena. Agora, você não pode esquecer nunca, é o nariz cortado. Do lado esquerdo, cortou assim, ó, tudo aqui. Ele chegou, fez a faca e fez assim no nariz dele. Para mostrar, você está metendo o nariz aonde não deve. Portanto, de outra vez a gente corta tudo. Isso é só um aviso. Foi o Polanski que fez. A cena é perfeita. Em matéria policial, a cena. Você lembra da cena? Mas a cena é perfeita. Mas daí? Para a gente concluir aí, na parafatologia lá, no 16, o professor fala do ponto evolutivo da consim projetada pelo mental soma. O ponto evolutivo da consim projetada pelo mental soma. Pois é. Como é que é esse ponto evolutivo? A pessoa vai se projetar pelo mental soma. Então, ela vai começar a mudar tudo que ela tem em matéria de estudo da intraconsciencialidade. Por quê? Ela vai começar a ver tudo de uma maneira universalista, generalista, panorâmica, com cosmovisão, e isso vai perturbá-la profundamente até ela entender como é que são as coisas. Pelo corpo mental, por exemplo, é muito difícil você saber certos detalhes. No entanto, você vê tudo por atacado. Isso aí cria problema para a pessoa. É um fato. O efeito que vai gerar na pessoa. Então. É um ponto evolutivo avançadíssimo isso aí. Uma boa parte das pessoas, às vezes, falam que tiveram experiência de corpo mental, mas não é nada. Elas tiveram de imaginação. É fantasia. Quando a pessoa tem de corpo mental, ela já está no caminho para ter a cosmoconsciência. Entende? Entendi. É mais avançado. Tá bom. Obrigado. Dom Arlindo, faz favor, é a sua vez. A primeira
segunda linha da patologia, o ponto exato do megafoco autoevolutivo. O ponto exato do megafoco autoevolutivo. O seu, o que você acha que seja? Então, o problema é identificar esse ponto exato. O ponto exato da maioria, que eu posso falar assim, generalizado, não é você, todo mundo, maioria, é um processo emocional do psicossoma. Qual é o problema da emocionalidade ou comoção que a pessoa tem que a perturba? Qual é o megatrafar emocional que atravanca a pessoa? Qual é o travão psicossomático? É isso aí. A maioria é isso. Mas identificar... A pessoa tem que identificar. Uma mulher, por exemplo, às vezes é o ciúme. Aquele homem, às vezes, é avareza. Entende? Ele é miserê. O outro, às vezes, é um processo de sociabilidade. Ele só quer ter contato com algumas pessoas, não com todo mundo. Tudo é um processo emocional. Identifica os trafares do ponto de vista aquilo é o limite da pessoa, chegou naquele limite. Então é bom examinar esse ponto exato do megafoco autoevolutivo. A pessoa chegou ali, ela tem que trabalhar aquilo. Então, é o megafoco dela. O emocional é o principal, mas pode ter um... Para a maioria é o emocional. O ponto exato pode ser... Que é a parte animal nossa até chegar no curso intermissivo. A hora que chegou no curso intermissivo, nós estamos torcendo a situação para sair do psicossoma e levar para o corpo do discernimento, que é o mental soma. Mas sai do psicossoma. Fora do emocional é possível existir esse ponto exato, dependendo da pessoa. Sempre tem, né? Mas agora, veja, a maioria chega do emocional para chegar no mental soma, tá certo? Agora, em seguida aqui também o ponto crítico. O ponto crítico é a pessoa que tem que examinar. Por exemplo, o seu ponto crítico, há uma década era um, hoje é outro. Agora, esse também não deixa de ser um ponto exato também. Né? Agora, o que você passa? O ponto crítico, às vezes, está dentro do momento evolutivo da pessoa, né? Dentro da crise de crescimento. É o ponto crítico. Agora, tudo aqui é do momento, né? Tudo é um momento evolutivo. Agora, o outro aqui, na penúltima linha da patologia, autopontualização consciencial no cosmos. A autopontualização consciencial no cosmos, quer dizer, o que é que você faz, por exemplo, eu estou dando só um exemplo, com o seu grafo Pensene. Você está deixando algum vinco, alguma marca no cosmos? Você já deixou alguma coisa sua para ajudar a essa população e essa parapopulação do cosmos? O que você já fez? Agora, um outro aqui da taxologia, sim, o número 7, ponto de mutação, ponto de mutação, na autorreflexologia. A pergunta é que essa mutação... É a hora da desconstrução. Ela ocorre depois... Qual é a característica da sua desconstrução ou reconstrução? Isso é a reflexologia. Você já sabe qual é o ponto mais sério da sua reconstrução? Agora, esse consciencial, existencial, proexológica. Aqui está falando um ponto de mutação quando já ocorreu a ressex. Ele não, é a hora que você vai contar antes daquilo e depois daquilo. É a linha divisória. Dá para vislumbrar antes esse ponto de mutação? Antes sim, você olha. Porque às vezes você está trabalhando para dominar. Você já viu, teoricamente você já sabe, mas você ainda não vivencia. Mas quer dizer, ele vai se tornar a mutação é o ponto só depois. De não retorno também. Mas essa mutação só ocorre depois que ocorreu. É a encruzilhada da sexta-feira à noite. É isso aí. É a viragem da mesa. É a mesma coisa. Você já virou sua mesa ou não? Eu já virei várias vezes. Eu já virei várias vezes a mesa. Agora eles estão virando uma para colocar e ela vai virar sem parar lá. Depende da mesa. Lá vai ser a minha viragem da mesa.
dentro do espremedor de cérebro. Agora, o primeiro cérebro a ser exprimido lá dentro é o meu. O pior é se a mesa for... Espremedor de hemisférios cerebrais. Se a mesa for presa no chão, é que é difícil. Pois é, vamos ver, né? Obrigado. Agora, eu pedi lá para o Mário para fazer, rodar sempre num sentido, para não ser os dois. Então, eu vou com calma, aí a gente pode pensar. Isso é o golpe do pensamento. É só um sentido. Isso é um golpe. Mas não é não. Isso é para a gente não ficar. Porque lá eu aperto só uma coisa. Eu falei com ele. Faça isso o mais prático possível. Gente, nós já não temos só a parte da tecnologia mecânica, nem a tecnologia elétrica, nem a tecnologia eletrônica. Nós já temos até a tecnologia que é paratecnologia, parapsíquica. Então, é preciso colocar esses aparelhos, fica tudo mais fácil. Eu sou 100% favorável a facilitar tudo. Computador, para mim, só devia ter um negócio, você chega lá e sopra. Pronto, ele funciona tudo que você quer. Tem que ser prático, objetivo. Ele, então, lá tem uns negócios, tá, com a porção de manobras, assim, ó, acaba com tudo isso e deixa só uma para funcionar. Eu sou uma criança. Então, tem que pensar igual a criança. Eu fico pensando em criança quando eu vejo uma máquina. Não, isso aí a criança vai ter trabalho. Eu desejaria que toda criança chegasse e aprendesse isso aí com 3 anos de idade em 2 horas. Às vezes elas não conseguem, porque tem muita complicação. Agora, vai colocando na cabeça da criança uma porção de bobagem, muita especulação, muita programação, muita bobagem, isso é besteira. Devia de fazer as coisas básicas para ela mesma descobrir os problemas por si. Isso aqui é o ideal. Mas só sabor, Juliana. Professor, eu estou com uma dificuldade de entender o conceito do ponto evolutivo. Seria, assim, a melhor escolha que a pessoa faz a cada momento que o senhor colocou aqui, ou seria um Mais momento ímpar da sua vida, assim? Também é. Também. É tudo isso e mais alguma coisa. Tá. Ponto evolutivo. Pois é. Por exemplo, o ponto evolutivo pode ser um grito que a gente deu. Acorda! Pronto, é um ponto evolutivo. Mas o que classifica ele como sendo homeostático? Quer dizer, homeostático A eu sei, pessoa que vai mas saber. ele ser singular. A pessoa que assim. vai saber. Às vezes ela precisa justamente de despertamento. Então é um ponto evolutivo para ela. Seria para ele ser mais prioritário naquele momento evolutivo da pessoa? Sempre é o Seria? prioritário, o melhor, dentro daquele momento evolutivo. Isso aqui é o ponto evolutivo melhor. Né? Agora, tem coisas que às vezes não são assim. A pessoa ainda não chegou lá. Entende? A reunião das ICs, por exemplo, é um ponto prioritário dentro de uma crise de crescimento. Agora, por exemplo, ó, aqui, ó, possivelmente não tem ninguém com o mesmo ponto evolutivo nesse momento. Cada um tem um diferente do outro. Estou falando o prioritário, o máximo, o ideal. Então a gente podia até nomear alguns aqui assim, não é isso? Mas isso eu deixo por conta da APEX, da consciência terapia, da conscienciometria, da consciência, não é isso? É um problema de vocês. Mas então, assim, por exemplo, se a pessoa tem isso como técnica, né, como essas Por escolhas... exemplo, o Roberto ali, ó, ele está doido para fazer as coisas que o Humboldt fez, mas num nível mais avançado. Isso é um ponto evolutivo dele. É ou não é? A vida é dura. Então seria... Esse aqui, ó, está fazendo a força danada para virar o transmentor na próxima semana, mas está fazendo a força, o negócio está difícil. Ele está demorando um pouco mais. Pelos cálculos dele, ainda vai demorar algumas horas a mais. Então, tudo é ponto evolutivo. Então, o ponto evolutivo que leva ao primado da evolução, que o senhor comentou, é isso? Tudo é. O primado da evolução O senhor precisaria ter essa visão. aquele que a pessoa está procurando. Agora, o ponto evolutivo é o espírito da coisa. É a essência do primado. Tá. Prático. Tá Teático. Obrigada. Tá certo? Professora, eu queria entender melhor esse eixo do conteúdo cognitivo que está na fatologia. Isso teria relação Aonde com a está? tendência? Vamos ler aqui para o povo. 1, 2, 3, 4, 5. A sexta linha da fatologia. O eixo do conteúdo cognitivo. Certo? Isso teria relação com a tendência de escolhas da pessoa? É isso? Até um certo ponto tem, mas não é bem isso não. Vamos entender. Olha aqui, ó. Tudo na vida é um fenômeno.
Se diz respeito ao seu corpo, é um fenômeno orgânico. Se diz respeito à sua cabeça, é um fenômeno psíquico. Se diz respeito a um processo extrafísico, é um fenômeno parapsíquico. Eu falo isso, por exemplo, na tributologia, eu chamo isso de sensações somáticas, faculdades mentais e percepções extrasensoriais. Por aí você está vendo 3 tipos de fenômenos básicos de uma pessoa. Todo mundo é assim. A tributologia, todo dia nós estamos falando isso. Vamos ver esse aqui o que é. A tributologia. Predomínio das faculdades mentais. Nosso tratamento do autodiscernimento contra a autoevoluciologia. Está exato, é isso mesmo, dentro do assunto. Então agora vamos entender. Todo processo, ou todo fenômeno, ou toda manifestação tem um conteúdo, tá certo? Que seria a mensagem. Agora, toda mensagem, todo conteúdo tem que ter um megafoco. Esse megafoco é o eixo que está dirigindo o pensamento. Então, é o ponto axial, ou seja, o eixo básico daquilo que você precisa. Agora, o seu conhecimento, como é que é? Qual é o ponto evolutivo disso e a relação com isso? Qual é o eixo do conteúdo de conhecimento seu? Você já descobriu, por exemplo, qual é o seu ponto evolutivo? Se não descobriu, é porque você ainda não chegou na parte axial da mensagem do conteúdo. Eu estou traduzindo tudo aqui, ampliando mais, para você ter uma ideia do que é. Eixo do conteúdo cognitivo. Cognitivo é conhecimento. Conteúdo é a essência desse conhecimento dentro de algum fenômeno, manifestação. E o eixo é a diretriz básica, é o core. Sabe em inglês a palavra core? É o centrão. Olha, pega lá esse verbete da intraconscienciologia, que você vai ver o que é esse centrão e você vai ver o eixo do conteúdo cognitivo, que lá tem. Tem uma porção, tem só 100 itens. Vários deles diz respeito ao conteúdo cognitivo da pessoa, que é a essência da consciência. A essência da sua consciência é o nível da sua inteligência evolutiva. É o seu conteúdo cognitivo, conteúdo do seu conhecimento. Por exemplo, todo mundo tem uma bagagem de conhecimento. Agora, precisa saber o seguinte: uns têm bagagem de conhecimento para matar os outros. Então, são especialistas em belicismo, em armas, etc. Outros têm para divertir os outros, são humoristas, etc. Tal. Outros têm para fazer os outros pensar, são os pensadores, psicólogos, etc. Estudantes, estudiosos, etc. Tudo isso é conteúdo de cognição. Entendeu? Agora eu te pergunto, qual o conteúdo da minha cognição? Da sua evolução. Qual é o conteúdo da minha cognição? Não, o que você acha? Hein? O que você acha? Eu tinha pensado em evolução, mas o lógico está dando um foco mais direto. Não, a evolução da consciência, que é o que eu mexo mais na minha vida. É o que eu procuro exercer. Não estou com essas pretensões do lógico que está querendo ser o transventor na semana que vem. Mas a gente está fazendo esforço. Nós vamos chegar lá daqui a alguns milênios, né? Me espera aí, que eu estou aí. Não é isso? Então a gente poderia dizer que fazer uma taxologia do conteúdo de todos esses tipos de fenômenos que o senhor foi citando é uma forma de caracterizar o momento evolutivo? Agora, é muito fácil você fazer isso. Pega o conscienciograma e vê os temas que tem lá. E procura ver qual o seu conteúdo sobre aquele tema. Sobre o seu corpo, como é que está falando lá? Sobre a sua intelectualidade, o que está dizendo lá? Sobre a sua comocionalidade, quer dizer, a sua comoção, seu processo de emoção. Tem tudo lá. O conscienciograma ajuda muito nisso. Está tudo mastigado. Tá certo. E uma outra pergunta, eu queria saber sobre a autocontualização consciencial no cosmos. Isso é o que? A singularidade da pessoa? É. Ah, tá. Até um certo ponto. Mas tem a ver com alguma atitude que ela marca naquele momento? Ou a cosmoconsciência, você já pensou? Ah, tá. Ou o resgate que você fez daquela consciência lá na Baratocela.
ou a melhoria daquela pessoa com a energia que você fez junto com o amparador. Tudo é. Qual é o seu ponto alto nisso? Você pergunta para você. Tá certo? Obrigada. Agora, outra pergunta. Estou reciclando o traço de otimismo ingênuo, de poliana, porém tenho visto que tenho ficado dura em minhas análises. Será que estou regredindo? Não. É porque você era muito leniente, agora você está querendo ficar dona de campo de concentração, você passou de um extremo, passou para outro. Fica no meio termo, vai com calma. Grupo karma, holokarma. Não pode ser assim. É possível reciclar um traço sem ir ao seu outro extremo, chegando logo ao ponto de equilíbrio, sem passar pelos apostos e opostos? É possível, sim. O nome disso é introspecção, reflexão. É examinar o processo do recolhimento íntimo. Fazer as coisas com calma. Olha, o ideal, antes de mais nada, é passar tudo no laptop. Então você põe lá, em dezembro eu vou falar até esse ponto. Em janeiro, até esse. Em fevereiro, até esse. Em março, até esse. Pode estar certo que você vai melhorar e vai ficar mais séria. Agora, tem pessoa que é o seguinte, a hora que ela deixa de ser poliana, ela chega e despeja tudo que ela vê que está errado em cima da pessoa e que ela estava guardando durante anos, engolindo. Então ela põe tudo ali para fora, tudo entendendo? E possivelmente é o que está acontecendo com a nossa amiga ali. Mas olha, você vai conseguir superar, não tem nada não. Estamos juntos. Outra pergunta. Os principais fatos que ocorreram na minha vida foram de alguma forma intuídos, quer dizer, teve inspiração dela mesma ou de outro. Sinto que tem que fazer algo ou tomar certa atitude, mas como se fosse uma vontade de outro. Quando resisto à mudança, sinto angustiada, então acabo pondo em prática. Pondo-a em prática. Sou leiga na Conscienciologia e não sei identificar se esta vontade está ligada a algum tipo de amparo ou guia cego. O senhor poderia me dar um exemplo? É muito fácil. Primeira coisa, essa vontade que você colocou aqui entre aspas, ela é positiva? Ela é construtiva? Ela é evolutiva? Ela é cosmoética? Ela é equilibrada? Se for, deve ser um amparador. Agora, se ela tem algum desequilíbrio, se ela não é positiva, se ela deixa alguma coisa que você faz restrição, se ela tem coisa um pouco alterada, é guia cego no mínimo ou assediador. É muito fácil ver. Pelo teor, a qualificação, o nível de evolução ou de inteligência evolutiva cosmoética da manifestação, você vai saber se é um guia cego, se é um assediador ou se é um amparador. Outra, não ficou claro em mim, para mim, ou eu não estou entendendo isso aqui, está esquisito. Não ficou claro, deve ser para mim, na pergunta da pessoa, se é possível o desperto não ser desperto na próxima vida. Certamente a probabilidade deve ser pequena, porém é possível que ele retorne com uma condição de não desperticidade. Teoricamente, se o evoluciólogo pode falhar, o desperto também poderia? Não, o problema todo é o seguinte, toda consciência pode falhar, se ela quiser. Quem é que manda nela? Não é ela? Então o problema é a pessoa ver o que ela quer. O que quer? O ponto do não retorno é o seguinte, é muito difícil uma pessoa desperta que já dominou o problema, voltar, retornar, andar para trás. Em bom português, caranguejar. O desperto não é mais caranguejo, pensa só nisso. O caranguejo, ele não anda bem para trás, ele anda de lado, é o pior que tem. Ele anda de lado, né? Ele vai de lado. De modo que, é assim, agora, em tese, deixa eu dizer, em tese, a rigor, no duro, não existe ponto de não retorno. Porque a pessoa, por exemplo, ela resolve fazer alguma coisa, ela tem vontade própria, ela faz o que ela vai entender. Não é isso que nos interessa. Eu estou falando o seguinte, com lucidez, a pessoa não vai fazer essa besteira, ela não vai caranguejar. O senhor nos falou ontem sobre uma forte batida vinda da janela de sua casa. O senhor descobriu ali desse fenômeno, olha,
Ainda agora, faz 2 horas, nós estávamos examinando, 2 horas atrás, nós estávamos examinando o Big Brother lá, as 12 câmeras. As 12 câmeras não apresentaram nada. Agora veja, a gente viu tudo lá, mas a gente também tem desconfiança das câmeras, que elas estão falhando. O programa que nós estamos usando ainda não é muito, como diz aí o povão católico, ele não é muito universal, muito de alto nível de confiança, não. Deve-se examinar bem aquilo. Agora, o Arthur veio, examinou tudo e não achou nada. Agora, ó, quais são as hipóteses? Tem uma porção. Primeiro, o Arthur mesmo falou, não é o passarinho que está batendo aí que foi bater lá, não é. Batida do passarinho é assim, tum, tum. Agora esse outro não, é batida mesmo. Bom, como se estivesse batendo. Knock, 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 de inglês, americano. Knock, knock, who is there? É aquilo. Agora veja, o negócio bateu forte. E 2 vezes que eu ouvi, porque foi isso que me acordou. E eu não sei o que é. Agora, tudo indicava que estava nos fundos, foi a câmara que nós fomos olhar com calma, nos fundos do nosso quarto, e caminhando para os vizinhos nossos lá, que é o João Aurélio e ela, e é o Pedro e ela. Mas até agora nós não sabemos nada. Agora, eu não tenho nenhuma explicação plausível, boa para isso não. Não venha dizer que é parapsiquismo, que eu sei que não é. Pela minha sinalética, aquilo não é parapsiquismo, foi um processo físico mesmo. Agora, por exemplo, se vir algum bicho grande que pegou alguma coisa, se vir alguma pedrada que às vezes bateu, porque você sabe, desse lado da nossa casa, nós já recebemos até bala perdida aí. Agora, 10 horas da noite, pode ser que tenha sido, conforme a situação, se 2 pedras ou 2 balas tivessem batido em alguma coisa, porque lá aparece. Outra coisa, a janela principal desse lado, ela é de aço, é enorme, é blindada, é imensa, é de aço. Então isso aí tudo pode ter acontecido. Eu não sei. Hein? Não, parecia ser de fora para dentro, foi por isso que me acordou. Agora, gente, eu acordo às vezes fácil, depende da situação. Eu já estava dormindo, porque conforme o dia eu posso dormir às 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, depende da situação, o que eu estou fazendo. Esse dia, terça-feira, eu já estava dormindo, 10 horas da noite. Sei, mas esse está batendo em casa. Ele é meu amigo, tem 2. Tem um BenTV que bate daí, bum, 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 faz um barulho danado. E tem também, de vez em quando, um quero, que eu não sei o que ele está fazendo. Eu já perguntei que eu quero saber o que ele quer. Quero, a gente nunca sabe. Né? Quero, que ele vive falando isso, eu não sei. Não, mas lá em casa não tem nada para bater, não. Essas coisas, eu sou doutor no assunto. Eu olho tudo quanto é detalhe. Não é nada, isso aí não é. Agora, ó, vamos ver o que é que a pessoa está falando. Na minha casa, escuto sempre essas batidas na porta de aço e na escada de madeira. Minha atitude foi de perguntar se esse fenômeno o que é. Não obtive resposta. Essas batidas são reps corretivos? Olha, eu não sei. Eu só quero falar uma coisa. Existe dilatação de material. Isso que aconteceu não é dilatação de material, não. Tem nada que ver. A obsolescência de material, a mudança de temperatura, tem nada a ver com isso, não. O negócio é, o urubu vai ficar de olho mesmo, com o tempo a gente acaba sabendo. Por exemplo, esses dias aconteceu um negócio que o nosso alarme disparou, e não tinha motivo de disparar. Eu não tive nenhuma ideia, a Graça não teve. Com o passar dos dias, nós descobrimos o que era. Ela tinha colocado 3 gatinhos dentro de uma grade na entrada. Agora, os gatinhos devia de ter acordado, começaram a mexer, derrubaram alguma coisa. Lá tem um sensor de entrada, que é pior do que as câmeras. Se há um movimento lá dentro, dispara o alarme. Então nós descobrimos que foi o gatinho que fez isso. E tinha um gatinho aí que era bravo. Ele falava o tempo todo, reclamava, vários idiomas, brabo, você está entendendo? Pequenininho, uma fera, mas muito bonitinho. E outra coisa, era filhote pé duro, quer dizer, curraleiro, pego na rua, que estava para morrer.
Então eles pegaram lá e levaram. Agora, ó, já tem tudo dono, já foi tudo indicado, estão em boas mãos. Lá não tem atualmente bicho nenhum nesse lugar. Mas vocês sabem, é aquela varanda que vocês colocam os papéis lá. Sabe, Adriano? Sabe, aquela varanda, vocês olham em cima que tem um sensor, ele acende, apaga. Agora, quando nós trancamos tudo e ligamos o alarme, aquilo, se passar uma pessoa e fizer isso lá, o alarme dispara, em qualquer lugar. Ele pega na hora. Então, nós descobrimos. Então, a gente estuda. De vez em quando a gente acha os porquês. Agora, não acho que esse negócio do nhoque-nhoque lá foi rap. Não foi, não. Outra coisa. A minha TENEPS não tem movimentação de braços. A sinalética que percebo, forte movimentação na cabeça, parece que tem uma pulsação no cérebro, pressão no frontochakra, pressão no tórax e um zumbido muito alto nos ouvidos. Sinto às vezes um calor intenso ou muito frio. Uma onda gelada toca em toda a extensão das pernas e pequenos toques no rosto e braço. Ontem, um ar frio saiu da minha boca e dor nos ossos das mãos. Mas, movimentação nos braços, ou perceber um amparador até agora, nada. É isso mesmo? Primeira coisa, você não falou quanto tempo você está na TENEPS. Segundo, esse negócio de ar frio que saiu da sua boca, isso é ectoplasmia. Está parecendo o Swedenborg. O Swedenborg deu explicação de ectoplasmia, sim. Saiu um frio da minha boca, isso é ectoplasmia. Agora, veja, você está desenvolvendo, tudo indica que tem desenvolvimento aqui. Mas ainda está jejuna, noviça, novata, caloura. Está caminhando, é por aí. Insista, não desista, que você vai chegar lá. Agora, ó, você nessa condição, seria bom eu te recomendar uma coisinha à toa. Não seja ansiosa. Você é ansiosa? Responda para você. Ansiosismo nisso não dá certo. Fique bem tranquila. Outra coisa, não queira fazer a trama, o script, a história e os episódios da sua TENEPS. Quem comanda a TENEPS não é o tenepsista, é o amparador de função da interassistencialidade. Então, se você está ansiosa para dominar o processo, você está prejudicando o desenvolvimento do seu parapsiquismo. Deixe acontecer. Tenha passividade ativa. Essa é a recomendação que eu acho. No seu caso aqui, a gente vê direitinho que isso é clássico. Outra pergunta. Estou começando a trabalhar minhas energias e ontem fui a um enterro. Quando estava de costa para o dessomado não, era um cadáver, né? Que às vezes eu não estava lá mais. E senti ser puxado energeticamente, tentei fazer assistência mentalmente e percebi que o dessomado estava muito perdido. Tá certo, mas não era, ele não devia estar no corpo, se está lá perto de você. Ali é o cadáver. O povo gosta de falar, são os corpos, eles não falam cadáver, eles gostam de evitar esse nome. É um processo de eufemismo social. Após o episódio, fiquei com o corpo muito doído, como se tivesse feito uma ginástica forte. Era ceder energia, deu ectoplasmia para o homem que dessomou. Eu não sei se é homem, né? Porque está falando dessomado, às vezes era. O que posso fazer para não sentir tanta dor no corpo? A primeira coisa é o seguinte, procure exteriorizar a sua energia e repor as suas condições. Vê se você está com sede ou vê se você está com fome. E come alguma coisa ou beba alguma coisa forte. Isso às vezes vai ajudar para repor aquilo que você cedeu. É um processo de doação de energia que aconteceu aí. Agora, ó, isso é bom para te alertar. Quando vai ser o próximo enterro? O urubu observa bem o que é que se passa. Olha o necrotério. Veja bem o que é que tem lá. A sala de necrotério é chupadora, ela é vampiresca, ela aspira tudo que tem, quase sempre tem mais de um ali, não é só aquele que dessomou. Às vezes tem um monte de gente em torno, tem gente chorando, tem os assediadores que vão junto, tem o outro que é vampiro, enfim, tem de tudo, se de ver. Existe pessoa que dessoma que é uma benção, parece uma primavera o necrotério. Isso é 1 em 100. A maioria, mais ou menos. E uma boa parte é carregada. A pessoa sai de lá com dor de cabeça. Existe de tudo isso. É um negócio para estudar.
Por favor, Natália. Professor, quando o senhor coloca na atribologia o predomínio das faculdades mentais, é porque a pessoa é quem escolhe ou quem faz daquele ponto Não, é porque evolutivo? ela precisa de ter discernimento para distinguir, saber o que é esse ponto evolutivo. Você está vendo um monte de perguntas que já houve aqui sobre isso? Como é que está confuso para o povo? E olha, que eu estou explicando um monte de coisa, mas mesmo assim. Eu preciso até de ler essa enumeração horizontal aí desse negócio todo, para saber o que é, no prático, objetivo, uma coisa mais superficial. Entende? Então é faculdade mental mesmo. Agora, é lógico que isso envolve parapsiquismo, isso envolve o corpo da pessoa. Entende? Mas pode, ou seja, na própria vida da pessoa tem vários pontos que podem ser evolutivos. Tem várias seleções de escolhas delas que... Por exemplo, às vezes é um processo de dieta, problema de sono, é um processo às vezes físico, entendeu? Tem uma opção de condições disso aí, depende do que é. E outra coisa, quanto mais idade a pessoa tem, mais problema ela vai ter. Quanto mais, como que é? Quanto mais idade ela tem, mais longevidade ela tenha, mais problemas ela vai ter para solucionar, ou pelo menos entender ou interpretar. Isso é normal. Na sua idade tudo é fácil. Tá certo? Obrigada. Mas então, lo que mais, do ponto de vista do ponto evolutivo, todo mundo já bateu o ponto, está sabendo tudo sobre a evolução. É isso? Faz favor. Escuta, puxa um pouquinho para cá. Isso, para você aparecer lá. Que ele sempre pede para fazer isso. Ele vai para lá. Na fatologia, na quarta linha de baixo para cima, o senhor coloca a hora certa de decidir. Sim. Como que a gente sabe qual o melhor momento da decisão? Que tipo de técnica É a hora a que gente pode você utilizar? juntou, presta atenção, que você juntou todos os fatores que vão estruturar a sua decisão. Uma decisão, ela tem estrutura, tem fatores, ela tem raízes, ela tem, enfim, os pilotis da construção da ideia. Então você tem que juntar aquilo tudo. Não, eu ainda não posso decidir, porque eu não escutei o que a Mi sabe, para me falar e me informar sobre isso. Então eu não posso decidir, falta o fator a Mi. Está entendendo? Outra hora, não, eu ainda não posso decidir. Eu estou esperando o telegrama que o fulano vai mandar, que não sei o que é. Ele falou que vai mandar um e-mail, telegrama, não sei o que. Para me ver se eu incorporo ele na minha decisão ou não. Entendeu agora? Então, existe de fato, se você for examinar, a hora certa de decidir. Agora, digamos assim, a escolha, ou não a escolha, mas o conhecimento de todos esses fatores, como é que se chega a isso? Através da especulação, da abordagem, da pesquisa, da investigação. E outra coisa, existe um negócio muito antigo, que o povo despreza muito, chama-se Lei da Associação de Ideias. Essa Lei da Associação de Ideias, nós precisamos de falar mais aqui. Você sabe, quando eles começaram a estudar sociologia, já há algum tempo, o nosso amigo lá estudou e falava muito da Lei da Associação de Ideias, sabe? Aquele Hockenheim, sabe, que estudou a sociologia, o princípio. Ele falou muito sobre a associação de ideias. Já naquela ocasião que ele falou isso, já era controvertível. Agora, hoje, o povo não dá ainda o valor necessário para a associação de ideias. Então, a Lei da Associação de Ideias. Então, por exemplo, tem fatores desses que ninguém vai te falar. Vai ser a descoberta que você vai ter. Você junta dois fatores, você vê que está faltando um. Ou se não, tem um terceiro. Isso é a Lei da Associação de Ideias. Essa Lei de Associação de Ideias começa pela dissociação. Há um fato, você tem outro. Você junta os dois, você tem um terceiro. É justamente o fator aí que a gente vai descobrir do eixo básico da sua decisão.
Pois é, mas em tese esse movimento ele pode ser ad infinito, assim, ele pode ser de forma contínua. A Como gente que não se faz pode o falar. corte? Qual que é o momento do corte, então? É a hora que você vê que aquilo já funciona. Se já funcionou, pode dar fruto, resultado, é bom já levar. Porque se nós começarmos a esperar, se vai esperar mais 10 vidas para decidir, para fazer alguma coisa, tem que ser logo. Então não pode estar esperando, você está entendendo? Ad infinitum. O processo é ver logo. E outra coisa, nós não podemos ter a decidofobia. É necessário ver com ponderação. Agora, discernimento. Ver o ideal. Ver o prioritário. A pessoa chega lá. Então, o discernimento, o prioritário, o ideal seriam esses fatores, então, da e outra estrutura coisa, da decisão, Cris, então. chega num ponto que a pessoa já sabe que é a hora do alha jacta est. Ela tem que julgar os dados e o negócio já está feito, porque mesmo se ela errar, ela conseguiu o máximo dentro daquele momento evolutivo. Ela então vai ter confiança naquilo. Porque senão ela vai ficar com medo de acertar, quer dizer, no caso, com medo de errar. Uma pessoa que tem medo de errar não acerta direito, nunca. Sempre vai criar problema para ela. Então ela tem que decidir, ela tem que determinar. Agora, aí é que entra aquelas faculdades mentais que eu falo demais. Por isso que esse verbete é das faculdades mentais. É o caso aí que a nossa amiga estava perguntando aqui agora, a Natália. Vontade, intenção, decisão. Depois que decidiu, tem que determinar o que vai fazer. Só aí já tem 4. Mas aí entra intencionologia, a coerenciologia para chegar nisso, a definologia, a definição do processo propriamente dita. Tudo aí. Agora, são as faculdades mentais. É aquele negócio dos 20 atributos. Na página 17, na parte da taxologia, número 10, ponto de vista. Do enfoque ideal. Não, número 10, desculpe. O 10 é o ponto de vista da paradireitologia. Isso tem a ver com aquela ação da hermenêutica, da exegese? O que o senhor pensou quando o senhor colocou o ponto de vista? O ponto de vista aqui é o ponto de vista da pessoa dentro do nível de autodiscernimento dela. Autodiscernimento cosmoético, autodiscernimento da paradireitologia, da evoluciologia, da inteligência evolutiva. Tá. Qual é o ponto de vista seu? O seu, possivelmente, não vai ser o meu da maioria aqui. O da fulana lá vai ser diferente do da gente. O dele lá vai ser diferente do meu. E por aí vai. Então, mas o enfoque que o senhor colocou da paradireitologia, então, nesse sentido, o quê? É do respeito? Você pega a paradireitologia e vai ver se o seu ponto de vista é melhor do que o meu. Ou se o dela é o melhor do que o meu. Ou se o meu é o melhor do que ele, ou pior do que o dela. É a paradireitologia que vai superentender isso. Então é por isso que eu não estou entendendo o porquê da paradireitologia que vai superentender a questão dos pontos. Porque é ela que dá o direito de tudo, e ela que caminha para o processo de evolução cosmoética. É a inteligência evolutiva, para direito. Como é que você vai ter um ponto de vista, geralmente, mostra uma afirmação. Não, porque... Essa reafirmação, ela vai se traduzir em atos. Esses atos são lícitos ou ilícitos? Eles são mais lícitos ou menos lícitos? Isso é o para-direito. Presta atenção. É o problema lá da jurisconsulta, é o Jânio Pereira, qualquer coisa é falar com ele. Ele resolve. Tá, então é a questão dos atos. É o ato, né? Aí entra o processo do dolo, entra o processo da manifestação do cidadão. O que é que você falou? É o parecer. Agora, o ponto de vista é um parecer, né? Dentro da paradireitologia, o ponto de vista é um parecer jurídico. Dentro da parajurídico. Está claro? Evolutivo. Porque, assim, se tratando de ponto de vista, por exemplo, uma questão que eu pensei foi na própria cosmovisiologia. Então, por exemplo, eu tenho uma porção de dados que eu falo aqui que são pontos de vista, são os meus. Pois é, são os meus. Quem quiser, pega, quem não quiser, me esqueça. São pontos de vista. Eu queria entender o que o senhor pensou quando o senhor colocou da paradireitologia especificamente. É da paradireitologia, porque lá é o parecer, né? Tá certo? Na fatuística, na quinta linha da fatologia, o que seria
o autodomínio em relação à ambiguidade onipresente. Olha, o problema todo é o seguinte: a ambiguidade existe no cosmos, de toda parte. Tudo é ambíguo. A tendência toda é assim. Por quê? Por causa das condições evolutivas que são diferentes. O mundo não tem uma evolução única. Ele tem várias gradações ou gradientes evolutivos. As coisas são assim, as consciências são assim, as realidades são assim, as dimensões são assim, os holopensentes são assim. Observa bem o que eu estou falando. As coisas são assim, vou repetir. As consciências são assim, os holopensentes são assim, as realidades são assim, as coisas são assim. Tudo é ambíguo. Depende de ver qual é a sua ambiguidade. Que nível quer que você já superou isso aí? Outro nome que a gente usa para essa ambiguidade é assimetria. Não existe alma gêmea. Não existe equilíbrio definitivo. Não existe conclusão terminal. Tudo está em evolução. O próprio mundo tem evolução. A ciência convencional já não sabe o que fazer mais para descobrir por que é que o mundo está em expansão. Isso é expansão. Olha só, está em evolução. Ele não para. Outra coisa, você pega aqui, ó, essa mesa. Está aqui, vidro. Aí embaixo, madeira. Ó, isso aqui é metal. Ali também metal. Está tudo vibrando, está tudo em movimento. Olha a ambiguidade. A coisa parada está em movimento. Que negócio é esse? No entanto, isso é um processo de elétrons, é um problema de moléculas, é um problema de átomos. Está tudo em movimento. Então, como é que fica? De modo que nós temos que estudar o autodomínio em relação à ambiguidade onipresente. Você já domina qual nível da ambiguidade cósmica? Você já está a favor do fluxo cósmico? Até que ponto? Você, por exemplo, quando usa energia imanente, você polui pouco a energia que você usa? Com a sua energia consciencial? Isso tudo é a mesma coisa. Outra aqui. Quando soube que seria pai com 28 anos, tudo mudou em minha vida. Minha noção de responsabilidade, não só em relação à consciência que ressomou, mas quanto à minha própria proex, ficou mais apurada. Poderíamos dizer que a paternidade, nesse caso, foi um ponto de mutação? Para a maioria é. O ponto evolutivo ocorre necessariamente em situações marcantes em que a mudança necessária é. Isso mostra que você ainda está muito bicho ainda, porque precisar da paternidade para ter ponto de mutação ainda é muito bicho. Paternidade diz respeito ao subcérebro abdominal. É uma coisa ainda de bicho, é superficial. Eu espero que com seu filho, daqui 20 anos, quando ele tiver crescido, e você estiver mais emancipado, que agora você vai estar preso a ele. Você então começa a estudar os seus processos mentais somáticos, principalmente do ponto de vista do discernimento, para fazer então um trabalho mais vasto. Por agora você vai ter que pagar os pecados, que é o seu passado aí de ser pai. Paternidade não é fácil, exige muita condição. Uma coisa, ó, você quer seguir uma boa coisa, eu te dou o cúmulo da paternidade. É você jamais deixar que o seu filho tenha babá ou entre em creche. Cuide dele o tempo todo. O que vocês acham? É uma boa recomendação de uma paternidade consciente. Outra coisa, começa a dar tudo quanto é máquina, robô e outras coisas eletroeletrônicas para ele a partir dos 2 anos para fazer os inputs, para ele poder dominar as coisas. E outra coisa, logo que ele puder, mostre para ele o que é uma cédula, o que é uma moeda, para ele ficar livre da dependência econômico-financeira dos outros, para não ser escravo de ninguém. E outra coisa, logo que puder, conversa com a turma da Evolucim, para ele dominar o problema da energia. Aí ele vai conquistar a dispersidade, às vezes até antes de você, que é um desafio. Isso é o máximo. Né? E olha, no seu caso precisa, se você vai ter isso aí, agora, ó, só tem uma coisinha que eu queria lembrar. Eu vou ler aqui 2 trechos seus. Minha noção de responsabilidade, não só em relação à consciência que ressomou, mas quanto à minha própria, ficou mais apurada. Ele falou isso. Você esqueceu, tem a mamãe, tem a esposinha, você não falou nela, lembre-se dela. Você não fez esse filho sozinho, que eu tenho certeza disso.
Alguém fez junto. Se arranjou uma incubadora. Houve alguma coisa. Há uma reprodutora nessa história. E a gente precisa de louvar essa reprodutora. Eu, então, bato as palmas aí para a reprodutora que foi esquecida na sua pergunta. Eu não falei seu nome, então eu estou falando as coisas tipo impacto terapia. Vocês acham que eu estou sendo descaridoso? Não. Não? Estou bem? Estou bem? Uma última pergunta aqui, ó, que é a 18ª. Eu não sei se é a última, mas é a 18ª hoje. Minha dúvida é, como administrar as obrigações intrafísicas com um ponto evolutivo prioritário? É você juntar tudo que quer que você tem de obrigações e ver o que é dispensável, o que é prioritário, colocar isso numa ordem lógica de prioridade e procurar cumprir tudo aquilo que seja dever ou obrigação que seja seu, então, ou sua. De modo que esse é o caminho. Agora, isso não tem milagre. Processo de evolução é um problema de esforço pessoal. No esforço pessoal existem duas características. Existe a lei do menor esforço, que a pessoa empurra com a barriga e ela tem preguiça mental. E existe a lei do maior esforço, que a pessoa faz um esforço maior e ela procura se organizar. Ela é mais definida, ela usa método e disciplina. Então, essa lei do maior esforço é que a gente recomenda para todas as pessoas e começa a lei do maior esforço para a pessoa dominar as energias conscienciais, que a base de tudo sai da energia consciencial, porque essa vida humana é uma vida energética. Se a pessoa começa a dominar as energias, ela vai dominar o resto com menos dificuldade. Outra coisa, na vida humana não tem nada fácil. Se fosse fácil, não precisava da gente viver aqui. Esse estágio que nós estamos aqui é um estágio de provas. A pessoa faz exame o tempo todo. E ela tem que ter bom humor para enfrentar a prova. E outra coisa, não tem nada que ficar com ansiedade perante os exames que ela tem que fazer na vida. De modo que vão pensar por aí que as suas obrigações físicas começam a ser minimizadas. Elas ficam mais facilitadas. Você vai ajudar um jeito de otimizar a sua vida. Agora, para isso, olha o discernimento, a cosmoética, o prioritário e o ideal. Outra coisa, procure estudar e anotar as suas experiências, que isso ajuda demais. O laptop sempre ajuda a pessoa a evoluir mais depressa hoje. É um grande instrumento que criaram, é o notebook ou o laptop. Agora, gente, o que mais que é que tem sobre o assunto? Tem mais alguma coisa? Alguma coisa ficou aí para trás que a gente não falou? Alguma coisa obscura, mal parada? Parece que o ponto evolutivo, todo mundo já chegou lá, né? São doutores no assunto. Não falta nada. Tá certo? Hoje ela ainda não tinha se manifestado, a Rosa. Vamos ver isso. Porque várias pessoas perguntaram, mas eu tenho outras dúvidas. A fatologia, na página 15, sim. Autopontualização consciencial no cosmo. Eu fiz várias perguntas assim, vê se estão coerentes. Como me encontro no cosmo? Qual o meu papel diante do cosmo? Qual a minha responsabilidade perante ele? Aí, quando o senhor respondeu, eu acho que foi para o Arlindo, que o senhor disse assim, qual a sua marca que você já deixou no cosmos? Qual o grafo pensênico? Qual a assinatura pensênica sua no cosmos? Aí eu... Qual é a estilística dos seus atos? Aí eu fiz assim uma introspecção e vi assim, quase que não quase uma visão, que eu não tenho ainda condição de fazer isso, mas que quando nós ressomamos, a gente tem quase assim, uma certeza do papel que a gente vem aqui desempenhar diante do cosmos. Antes de ressomar, a gente tem. Agora, depois a gente passa pelo restringimento intrafísico, a gente esquece um pouco. Mas depois a gente começa a recuperar de novo. Pois é. Então recupera os cônscios, as unidades de lucidez.
que a minha responsabilidade maior seria a assistência. Só que eu comecei tudo de uma forma errada, muito mais voltada para o outro do que para mim mesma. Não foi, não. Não? Não. É o que você precisava, é o que você merecia. Você precisa de maturidade. Observa isso. Então agora Nós eu vou todos ao ponto somos de assim. retorno. Eu não tive que fazer um estágio de 28 anos no Espiritismo para poder começar a trabalhar, e depois não tive que esperar 2 gerações, que eram vocês. Você, por exemplo, na sua idade, você devia ter me procurado mais cedo, você está errada. Sim, lógico. E como? O Arlindo, idem com a mesma data. Fui me devia ter me perder procurado antes. pelas ondas do espiritismo. Não, de algum modo, alguma coisa. Por que não procuraram? Mas ainda bem que cheguei, né, professor? Não, ainda bem para mim, né? Não é para você. Ainda bem para mim, quer dizer. Então, agora você pensa, quantos eu não estou perdendo por aí afora? Quer dizer, não estou lucrando, que não chegaram. Tudo tem sua razão, Rosa. A gente paga os pedágios. E como? Há uma matrícula antes. A matrícula existe, um exame de admissão. Você passou pelo exame de admissão. Todo mundo passa. Isso é normal. Não tem nada demais, não. É positivo. Aí aquele ponto de retorno, quando eu pegar de novo o que eu estava fazendo, que era assistência maior ao outro, assistência coletiva, digamos assim, e junto levar, como diz o senhor, por exemplo, então, né? Observe, todos 2. Nessa sua vida, o processo da interassistencialidade é um ponto de não retorno. Você vai dessomar nesse corpo pensando na interassistencialidade. Isso nunca mais vai deixar você. Já teve gente que trabalhou comigo uma temporada, andou estudando, tudo isso. Depois sumiu. Então, desertou uma temporada. Passaram alguns anos, ele chegou para mim e falou assim, não dá para viver sem a conscienciologia. Eu cheguei num ponto que eu entendi certas coisas, não dá. Eu procurei colocar tudo em cima da conscienciologia, não consegui me tapear. Não deu para camuflar. Então, eu estou aqui de volta. Se é a palavra que eu estou falando, ipsis verbis da pessoa. Entendeu? Esse é o ponto crucial evolutivo. Quando o indivíduo é o ponto do não retorno positivo da evolução. Agora, veja, a maioria aqui está caminhando para isso. Vai chegar um ponto que ninguém vai dar um jeito de fazer a retirada da laguna. Não tem como voltar atrás. Não tem mais jeito. Não. Então, a responsabilidade é muito grande. Então, a deserção vai cosmos. acabar. Nós estamos caminhando para chegar nesse nível da falta de deserção, a ausência, não tem mais. Agora é enfrentamento, confrontação e caminhar, seguir à frente. Não tem outro jeito. Tá bom, obrigada, professor. Tá. Mas então. Estou com dúvida na antonimologia, no item 10. Eu não entendi. Ponto de inflexão da interprisão grupo kármica. Ponto de ruptura da desafeição. Ponto fulcral do belicismo. Eu não entendi por que é antônimo. Hein? Eu não entendi por que... Ponto de inflexão da interprisão. É a hora que você entrou dentro da interprisão. Ah, porque estou pensando pensa como... o contrário. Estou pensando como engenheiro. Agora aqui, ó. Que a inflexão muda a curva. Ponto de ruptura da desafeição. A hora que a desafeição criou a ruptura. Ah, para mim eu pensei o contrário. Ponto fulcral do belicismo. A hora que a pessoa chegou, matou o outro. Pensei tudo ao contrário. Pensei, não, ponto de ruptura da desafeição desafeição é quando acaba... tudo positivo lá de cima. A hora que chegou aqui, você não inverteu. Tá bom. Mas é mais ou menos isso. Agora, veja. Ponto fulcral do belicismo. É aquele genocídio que os caras cometeram lá em Satila, né? Satila. Ponto de ruptura, desafeição. É a hora que o cara briga com o outro na frente de todo mundo. Tá vendo? No sentido de rompimento da ponto de inflexão da interprisão grupo kármica. A hora que a pessoa estabeleceu uma ruptura para valer da história e vai criar um problema que não sabe. Aí vai demorar séculos, às vezes, para reaver aquilo. Entendi. Então, isso tudo é um ponto não evolutivo, é o ponto de regressão.
Olha lá, ponto baixo de alta evolução, ponto morto do alto regressismo. Para mim, o ponto de ruptura da desafeição é quando terminasse a desafeição. Era o oposto que eu pensei. Sei, mas esse é outro ponto. O que eu estou falando outro, aqui é negativo, mas ele também é. Pode Tá, ser isso. Também pode. Tudo pode ser. Tá bom. Você foi para a esquerda ou foi para a direita? Como é que é? Tá bom. Foi para cima ou foi para baixo? Tudo é deflexão. A deflexão vai para vários É lugares. que a inflexão também. Tá bom. Tá certo? Minha amiga Belo. Professor, eu queria aproveitar a oportunidade que o senhor respondeu a dúvida de uma pessoa no sentido de não ficar ansioso com os exames que a vida apresenta, né? Isso. E daí eu lembrei que eu e a Luimara vamos estar dando nesse domingo agora um debate sobre a prova da Conscienciologia. Mas já tem gente ansiosa com a prova? Ah, professor. Acho que eu Isso é coisa de criança, né? Então, é exatamente isso que a gente quer Ansiedade debater. de curso primário. Uma pessoa no curso superior já não tem mais ansiedade para fazer exame. Ela já está doutora em exame. Já fez todos os exames. E como é que fica a pessoa que não se sente nessa condição de doutora, então ela não faz a Era prova? uma criança, né? Uma criança E ainda. essa criança então, não faz a prova? O nível emocional está menor do que a idade física. Mas isso Então, a idade muita emocional gente, deve né? ser algumas dezenas de anos menos. Então, o que você acha que a gente pode estar... A primeira coisa é o seguinte, eu vou participar da prova. Isso é muito importante. Fim de papo. Mas é secundário. Se eu tirar nota baixa ou alta, isso faz parte da vida. Eu não vou morrer por causa disso, ninguém vai brigar comigo, não vão me cuspir na cara. Então, qual é o problema? Não tem nada. Quem entra na prova é para participar. Mostra que está estudando. Isso é ótimo. Outra coisa, se você tirar uma nota baixa amanhã, vai ser ótimo, porque assim você tem gabarito para pedir auxílio. Eles vão te ajudar mais ainda. eu não... Vale a pena, às vezes. A proposta do debate... Já teve gente que entrou e falou isso para mim. Não, eu quero tirar uma nota bem baixa, que assim todo mundo vai me ajudar depois. Vai querer me explicar as coisas, tem uns negócios que eu preciso. Vão abrir as portas para mim. Isso tudo já aconteceu. Mas, professor, na segunda prova de falar isso. O que eu tenho visto, assim, conversando com uma ou outra pessoa, é que a pessoa achou que não está estudando, porque não está com tempo, aquela coisa Vocês não estão consegue. estudando o ano inteiro comigo? Não. Tem pessoas que não são dessa condição. E era essas que a gente estava querendo mostrar. Mas essas quase sempre elas não aparecem. Sim, e o que a gente... Mas não seria importante elas aparecerem ou não? Olha, para mim tudo é importante, né? A pessoa estudar. Quanto mais, eu gosto muito das pessoas que estudam. E evito aquelas pessoas que não estudam. Está entendendo? Isso é minha regra. Se essas não estão estudando, o que a gente vai fazer aqui? Então, o senhor acha que se a Primeira pessoa não pergunta estudou, não deve fazer a o que prova? vocês estão fazendo na CCCI se não estão estudando? Tem alguma coisa errada. Isso é o checkmate. A maior coisa que nós precisamos é o estudo. Sem estudo, o que adianta? Gente, é preciso de mostrar que o estudo é importante, depois da holoteca, depois do holociclo, depois dessas aulas diárias, 2 horas por dia. Faz 6 anos que eu estou aqui. Bola. Outra coisa, sempre com um sorriso, fazendo piada. Já teve algum dia que eu bati em alguém aqui? Não. Alguém me bateu na cara? Não, nunca houve conflito maior assim de vias de fato. Nunca se chegou às vias de fato aqui dentro. Na Câmara já chegou, no Senado já chegaram. Nós não, faz 6 anos não tem nada. Então veja, isso aqui é um oásis pacífico, de estudo. Então, Ami, você não acha que a gente precisa de chamar atenção para isso? De modo, vocês aí, que não aparecem aqui, que nem vão aparecer na prova, pensa bem que a sua consciência está pesada. Vai ficar mais pesada ainda. Você veio aqui para estudar, está tirando o corpo fora, está saltando de banda, olha bem. É o orgulho, é a vaidade que não deixa fazer a prova? Você não quer tirar 15, 30 na prova? Como é que é? O preço mais baixo é mais ou menos 15, 20, não é isso? Olha, isso faz parte, mas participe. Você não é um bom cidadão do cosmos. O cidadão tem que participar. Ele tem que votar. A prova é o nosso voto da eleição evolutiva. O que você acha? Eu acho que o vexame maior é não vir. E a experiência que eu tive é que a prova, ela
estimula. Fazer a prova, mesmo que não tenha estudado muito. Agora, ó, pelo nosso cálculo, mais ou menos 1/3 da turma de Foz participa da prova, né? Agora, precisava disso passar pelo menos uns 60%, para 60% da turma. Tem pessoas que a gente tem que ressalvar, né? Relevar. Que às vezes ela está ocupada naquele dia, outra viajou, outra está doente. Tem esses descontos todos. Mas isso não chega a 10 pessoas, geralmente. 10. Não, e essas pessoas iam fazer. Só no último momento é que não fizeram. Não é uma coisa programada. Agora, o problema chama-se medraram, covardia. Isso pode ser orgulho, vaidade. O diagnóstico é esse. Eu acho não que acha? Sim, para mim é uma questão agora, de autoimagem. Você está certa de defender a prova, você está certo. Agora, ó, se a gente der um boca livre do Loche, que a prova é com ele também, né? Então é bem possível que vai lotar. Olha, hoje tem coisas que nem com boca livre. Depois da prova vai ter um boca livre. Pronto. Eu acho que quando a vergonha é muito grande, não tem boca livre que estimule, não. Não, agora tem gente, mas esse sem vergonha assim, ele vai aparecer sem fazer a prova depois da prova. Sim, aí é possível. Isso eu já acredito. Pois então, mas tudo tem. E aí, esse a gente marca no caderninho. E coloca uma marca no cara. Mas então, Imara. Continuando o assunto, a minha pergunta é sobre o verbete Prova Geral de Conscienciologia. Sim. Na fatologia, um dos itens é a calibragem do megafoco da bússola consciencial pessoal. Eu gostaria de entender, hoje de manhã eu e a Ami estivemos conversando, justamente assim, preparando, né, as questões para o debate. E aí, como é que se faz, qual é a relação da prova, da participação na prova, com a calibragem do megafoco da bússola consciencial? Queria entender isso, professor. O caso é o seguinte, por exemplo, essas pessoas que nós estamos falando, que a Ami falou que não vem aqui, elas não têm bússola, né? Porque se tivesse, teria prioridade. Então o megafoco está deslocado, não há bússola. Elas erram pela bússola, você está de acordo? Sim. Isso é o diagnóstico, bem claro, não tem outro jeito. É óbvio. É a questão da prioridade, então. Olha bem, a prioridade, aquilo que é o mais inteligente, aquilo que é melhor para ela em primeiro lugar. Por exemplo, se a pessoa vem aqui participar, quem é que ganha em primeiro lugar? É ela, não somos nós não. Vai dar mais trabalho para revisão, para dar a prova. Uma outra coisa, vocês estão cobrando muito dessa prova? Veja bem o que ele está falando, é free, é gratuito. Esses caras não devem ser, porque eles devem estar no gratuito ainda, nós estamos falando gratuito, né? Porque não estudam, devem estar falando gratuito. Olha, é gratuita a prova, não é gratuito não, gratuita. Não estudam, deve estar na base, até escrevendo errado, falando errado. Deve ser daqueles também que falam lá. É o subsídio, não é subsídio, não é subsídio. Viu? É preciso falar. Temos que falar para essa turma que não aparece, né? Talvez era o caso de fazer até uma listagem, né? Desses erros crassos e óbvios, e que são superficiais até um certo ponto. Bom, então, acho que com relação a esse assunto... Eu acho que nós estamos claros, né? Posso fazer uma divulgação, estão todos convidados para o domingo à tarde, o debate às 15 e às 17 horas, vai ser sobre a prova de conscienciologia. Fazer ou não fazer a prova, para quem está em dúvida. Aí nós vamos falar e vamos debater pontos de até objetivos... Lá já saiu dividir? Olha, está programado para agora. No domingo à noite vai ter o DVD. No domingo à noite. Agora? Então, se sair, é o seguinte, cada pessoa que aparecer lá tem que levar o DVD na mão para mostrar que tem. É isso? A gente já faz uma parceria para venda lá agora, também. Ó, essas pessoas que estão empurrando com a barriga e que têm preguiça mental, lembre-se, tem o DVD. Vai ver que eles não têm computador, é isso? Se não tem, não adianta nada. Então tem isso tudo, Sidney. Não tem laptop, como é que faz? Ô, vocês aí que não tem laptop, acordem. Tá certo? Ô, turma da máquina de escrever Hamilton, acorda. Ô, você aí do carro de boi, acorda.
Tá certo? O que mais que precisa falar? Tem mais alguma coisa? Ó, você ainda que está escrevendo com pena de peru, de pavão, etc. Tal, olha, lembre-se, já existe lápis, caneta. Ó, até essas canetas aqui, ó, coisa séria, ó, metal. Pensa nisso. Enfim, eu acho que com essa não é possível que alguém despertou. Ô, você aí que está dormindo, acorde. Né? Vem debater no domingo, né, professor? Bom, Sim. então voltando agora para o verbete de hoje, o ponto evolutivo, eu tenho duas perguntas. Na fatologia, o ponto exato do megafoco autoevolutivo. Então, nesse caso, pelo que eu estava lendo, o ponto evolutivo não é algo específico, mas ele pode ter variações durante a existência. Não, ele vai tendo, cada dia que passa, ele muda. Um dia você precisa de outra coisa, no outro dia você precisa, às vezes, menos. E outra coisa, você muda também da linha de manifestação. Então, mas quando eu li o ponto exato do megafoco autoevolutivo, me remeteu mais naquele momento evolutivo. Mas a pergunta é que, a hora que eu li, me remeteu mais a cláusulas pétreas de Proexis. Até um certo ponto, mas isso aí é um aspecto, dos itens. Mas não resolve, não. A superação do megatrafar. Pensa bem, há uma década, quando você veio mais para cá, você tinha uma necessidade, outros são outros, totalmente diferentes. Totalmente. Mudou tudo. Agora, houve um enriquecimento. Um enriquecimento evolutivo, de cognição, uma opção de coisa dentro do seu processo. E assim é todo mundo aí. Então era isso, era ter essa flexibilidade nesse entendimento e atualização dos pontos evolutivos. Agora me conta só uma coisa, Natan, você vai fazer a prova? Pois então, veja, é um rapaz que está aqui, moço, que chegou há pouco tempo, ele vai fazer a prova. Você é um exemplo para essas pessoas que já estão aí há tanto tempo que nunca fizeram a prova. Essa prova vai ser que número? É a terceira, a quarta? Como é que é? É a terceira. Pois é, a terceira. Já passaram duas, não fizeram. De modo que, como é que nós ficamos? Não vai fazer lá não. Não, é lá no discernimento que para caber mais coisa lá, com calma. E lá tem mais espaço. Aqui não é a mesma coisa. E outra coisa, não quero poluir meu ambiente que está começando agora, já vai poluir? Vamos com calma. Ainda tem muita coisa para resolver. Por exemplo, as colunas não vão ficar prontas durante a inauguração. Tem umas coisinhas que ainda tem que acertar lá dentro. Lá ainda não vai ter telão, a gente nem sabe como é que vai colocar isso. Tem uma série de condições, ele ainda está ainda em elaboração. Quando eu me sentir veterano lá dentro e tiver feito toda a experiência, aí eu vou deixar vocês entrar. Por agora, não. Do jeito que eu fiz com a CP2, do jeito que eu fiz com a complementar, tudo foi assim. Eu vou lá, eu sou a cobaia. Tudo que acontece, eu sinto. Depois eu passo a bola. Mas, por enquanto, não. Eu não quero. Se não entra lá, acontece alguma coisa, vai piorar lá o trabalho, eu quero ver se eu levo tudo de jeito. Enfim, eu primeiro remato o serviço comigo. Eu estou puxando mais trabalho para mim. Agora, depois é que a gente passa isso. E outra coisa, eu quero também dizer que lá é para debate público, não é para fazer prova. O problema todo é esse. Esse curso que eu vou dar lá é tudo na base de debate, que eu vou fazer igualzinho aqui, a tertúlia. São como se fosse 4 tertúlias em 2 dias. É isso que eu vou fazer. Mas então... Página 16, interdisciplinologia, segunda linha. Sim. Controlologia. Eu quero entender, professor, a especialidade um pouco mais e a relação dessa especialidade nesse verbete. O controlologia é você controlar tudo que diz respeito à sua vida. Isso é evolução. Tem que controlar as situações todas que existem. Tudo que diz respeito a você, fora de você, suas ações, o trabalho, tudo que deriva de você. A relação tudo direta, sob controle. Aí a relação direta é com o autodomínio holossomático. E o discernimento, o essencial, o ideal. É a vivência cosmoética em alto nível, o máximo que você tem. Professor,
uma pessoa que tem o Trafar de controle, para ela fazer um upgrade, uma reciclagem, e ter maior qualidade junto dessa especialidade, o que o senhor indica? Eu acho que a pessoa tem que ver o que ela pode aperfeiçoar nos métodos que ela está aplicando. Qual a disciplina que ela tem. Ver se tem outras técnicas, escolas, linhas de conhecimento superiores àquela. Tem gente que às vezes tem uma linha que às vezes ela está ultrapassada, está superada. Aquilo pode melhorar. Ela é disciplinada de acordo com aquela orientação. No entanto, às vezes tem uma outra muito mais avançada que ela está ignorando, desconhece. Então o problema é sondar e ver se no dia de hoje você está bem atualizada naquilo que você faz. Tá certo? Obrigada. Gente, hoje nós temos aqui exatamente 15 verbetes para a eleição. Tá certo? Bom, pessoal, pontuações da tertúlia foram, votos online foram 20, perguntas respondidas online 18, perguntas presenciais 16, assinaturas no livro de presença 53. Agora, após a leitura dos verbetes, nós vamos ter um recado da IEDA. Verbetes novos. Para percepto, para polimatia, precedente, primeira ação, realidade inexcluível, verbetes antigos, agenda vazia, coabitante, coativação atributiva, coleta seletiva, consciência retardatária, consim problema, hibernante, inconcretude, megapeso e melex. Gente, o meu convite é para todos vocês aqui presentes e os teletertulianos também, que é para o curso avançado de TENEP do professor Valdo Vieira, que será realizado nos dias 27 e 28 de dezembro, aqui no CAEC, no Tertuliário. Já temos 270 inscritos até o dia de hoje, com isso temos 90 vagas ainda disponíveis, e após o preenchimento dessas 90 vagas, haverá a possibilidade de abertura de 40 vagas extras, que ainda não estão confirmadas. Os preços está custando R$ 350 à vista, ou 3 vezes de R$ 123, dando um total de R$ 369. Para as pessoas da melhor idade ou acima de 60 anos, tem desconto esse curso. Ele sai por R$ 150 à vista ou 3 vezes de R$ 53. Para quem tiver tempo e puder ficar a semana inteira, a gente tem o curso, o Fórum da TENEPS, que será realizado uns dias antes, do dia 24 ao dia 26 de dezembro. Dá para comprar os dois juntos, o Fórum mais o curso avançado, por R$ 450 à vista. Ou parcelar em 3 vezes de R$ 158. Então, lembrem que a gente só tem 90 vagas ainda. Ok? Obrigada. Ganhou para polimatia com 12 votos. Boa tarde.